Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Muito boa noite, pessoal. Entrando na live aí. Essa live de hoje promete. Vou colocar meu super. Ó, hoje eu tô. Tem até microfoninho. Quem for entrando aí vai me contando de onde vocês estão. Vivi Brisk, uma das nossas mais recentes aprovadas, né, Vivi? Tô louca pra te conhecer, hein? Feliz em saber da tua história. Vocês me ouvem bem, meus amores? Quem aí me ouve bem? Pessoal, muito boa noite. Muito boa noite. Me veram vários dos meus alunos. Já vi o doutor André Linhares entrando aqui. Já vou chamá-lo, porque sabe que comigo aqui é rapidinho, né? Vamos ver, entra que a gente gosta de trabalhar, né? Vocês me conhecem, né, gente? Deixa eu colocar minha. Olá, boa noite, doutor. Alessandra, boa noite, tudo bom? Deixa eu Tudo, só. tudo Olha aqui, ótimo. Instagram é sempre aquela câmerazinha pequena, né? A gente tem que Fica, botar. a gente está acostumado no meeting, né? Como, Pois é, tá sem a- quadrado. mas, mas agora estamos aqui. Muito bom, muito obrigada, doutor André. Obrigada pelo seu tempo. Sabemos aí que o doutor, assim como eu, tem uma agenda. O nosso governo tem nos deixado com uma agenda lotada e a gente está aqui, mas acredito que diante das últimas notícias, né, que nunca para, uma por dia, né, essa live se tornou extremamente necessária. Queria agradecer, antes de mais nada, a presença do doutor, o seu tempo, e aproveitar esse início de live, né, a gente já tem aí mais de 100 pessoas ao vivo. Aproveitem, pessoal, vocês que estão entrando, chamem, coloquem a mão na setinha, compartilhem, essa live promete, tá? Doutor André aí, um grande advogado, que eu dispenso apresentações, mas eu gostaria de aproveitar o início dessa live para anunciar algo que faz um tempo que eu venho postergando, né? Hoje o doutor André é o nosso parceiro, vamos chamar assim, preferred partner, né? É o nosso parceiro oficial, meu partner oficial aí, e eu tenho um grande orgulho de tê-lo aqui pela reputação, né? Um advogado licenciado nos Estados Unidos, que tem licenciado em vários estados, né? E é um grande prazer tê-lo aqui dentro da Storywork como meu parceiro hoje. E agradeço mais uma vez essa parceria aí que tem nos trazido muitas coisas boas e principalmente a segurança que hoje o nosso público precisa de ter um advogado licenciado é, organizando, né, o planejamento quando necessário, não é verdade, doutor André? É verdade, Alessandra. Eu também gostaria de retribuir as palavras, dizer que tem sido um grande privilégio e prazer trabalhar com a Studywork. As meninas da Studywork são muito competentes, elas estão sempre literalmente nos perturbando para que nós, né, possamos trazer o melhor para os clientes da Study Work e nossos clientes também. Então, obviamente, perturbando no bom sentido, né, porque elas ficam em cima da gente e tem que ficar mesmo, tá certo? Se tiver alguma coisa de prazo, nós estamos sempre ali, nós sempre trabalhamos com prazos curtos, mas graças a Deus a gente infelizmente houve aí algumas situações de perda de prazo, a gente não perde prazo. Isso é uma coisa que, né, nós podemos não ter 100% de aprovação em todos os milhares de vídeos que nós fizemos, porém, nós temos aí a garantia de 100% de nunca perder um prazo. Isso nunca aconteceu. Prazo é tudo na vida de um advogado, né, doutor? E a gente, eu venho aqui dizer que com muito orgulho, nós nunca tivemos um visto aí, que o doutor André hoje, ele atua nas nossas mudanças de status, né? O meu negócio vem crescendo, né? Aqui eu tenho seguidores aqui há 3, 4 anos. A gente sabe que no começo eu fui pioneira na questão do mestrado, com o PT e CPT, e agora nós temos muitos alunos formados, né, que já estão tendo oferta de green card, que já estão que mudaram de ideia e resolveram ficar. E nós indicamos hoje o escritório Linhares como o nosso parceiro oficial
para poder dar continuidade no que nós trazemos a pessoa com a jornada acadêmica. O doutor André arremata com aquele final feliz que todos, na verdade, sonham, né? Então, fico feliz, né? É obviamente que a gente trabalha em time, então isso é muito importante para nós. E a gente sabe que nós ambos temos um trabalho sério. Eu demorei muito para apresentar um advogado, né? O qual eu confiasse para colocar os meus estudantes nas mãos, né? Porque é algo muito grandioso, né? O estudante ele vem comigo, ele fica aí 4, 5 anos na minha assessoria e a gente tem que, para dar continuidade, tem que haver muita confiança. O intuito personae que zela esta relação advogado é o que nos traz aqui hoje. Verdade. E muito importante isso, realmente, né? O zelo que a gente tem que ter, não como vocês têm, como a gente tem exatamente, por uma longevidade de uma relação com o cliente, né? Então, é entender que esse cliente tem que ser bem tratado hoje também, hoje, amanhã e sempre, para que possa referenciar outros clientes também no futuro, né? Foram bem tratados. Maravilha, doutor. Hoje nós vamos responder várias perguntas, mas eu tive o cuidado de, antes da live, a gente está num momento aí que está tudo em erupção, né? E eu peguei algumas perguntas, eu abri uma caixinha de perguntas e, obviamente, que nós tínhamos a intenção de falar um pouco sobre Green Card, se der tempo a gente vai falar no final, sobre caminhos que estudantes podem traçar, né, trilhar com planejamento rumo ao Green Card, aqueles que mudam de ideia e definem por ficar definitivamente no país. Porém, todavia, entretanto, nosso querido presidente veio com uma ordem aí, um anúncio, né, de uma possível mudança, a qual quero ouvir a opinião do doutor. Eu tenho grandes, vamos dizer assim, razões para acreditar que essa mudança vai acontecer e é algo grave que deve afetar centenas, talvez milhares de brasileiros que estão hoje nos Estados Unidos, que é a mudança, né, anunciada pelo Poder Executivo, dessa mudança na regra, né, que reitera-se que não está ainda vigente, porém a premissa é que ela vai acabar com mudar a questão da duração do status e colocar um termo fixo, né, para os estudantes que aqui estão. Então, gostaria de que o doutor falasse primeiramente é, o que é este anúncio de mudança de regra, né? E qual é a diferença e se ela precisa passar por Senado? Porque hoje tem muitos brasileiros que estão me procurando, a gente ficou assim, a procura está enorme, só que muitos acabam falando, mas isso não sei se virá lei, se vai virar, se vai passar. Qual que é a, a visão, a sua visão, doutor André, nesse sentido, para início de conversa? Vamos lá, Alessandra. Primeiro, eu acho interessante a gente distinguir aqui a questão do visto de estudante, que é peculiar. Ele não é, ele tem uma característica muito peculiar, que é a duração de status. E não é necessariamente a questão do status, a duração de status, que ela pode ser alguma coisa prolongada, a não ser aquele status físico, né, fixo, desculpa, que, por exemplo, o visto de estudante traz, né, ou de turista, desculpa, 6 meses. Poxa, passou 6 meses, você ficar mais de 6 meses, você acaba ficando sem um status, não ilegal, tá? Não é unlawful presence, mas você fica sem uma possibilidade de mudança de status. O estudante ele é diferente. Por que eu estou falando isso, né? Porque a ideia agora, né, seria fazer com que os vistos de estudante fossem semelhantes aos outros vistos nesse quesito. Ou seja, você tem o visto é uma coisa, status é outra, tá? Também, bom, acho que é bem legal a gente, bom, acho importante a gente também distinguir isso. Visto é aquele carimbo que você tem no teu passaporte, né? Como você entra como turista aqui, tem aquele, né, categoria B2, categoria F1, isso é visto. Status é o tempo de permanência que você tem, você pode mudar para um outro status. Por isso que muita gente às vezes vem com B2 e muda o status de estudante. Não é um visto de estudante, é um status de estudante que essa pessoa adquiriu naquele momento. É isso que, né, a gente faz bastante esse tipo de processo aqui. Então, obviamente, aí, através da Alessandra, claro. Então, a gente são distinções importantes aqui, né, para as pessoas entenderem um pouco como funciona isso, o que vai impactar agora com essa mudança que
está aí, né, esquentando os tambores para entrar em vigor. Se for entrar, se vai ser questionado ou não, aí eu passo para o próximo ponto que nós podemos falar. O que seria, então, a mudança? Resumindo, simplificando, seria como se fosse aquele prazo máximo do seu visto, e após isso, para você continuar a estudar nos Estados Unidos, você teria que sair dos Estados Unidos e pedir um novo visto. Então, digamos, você entrou, teu visto de validade tem 4 anos. Aí você começou a estudar, chegou próximo aos 4 anos, você vai expirar. Então, para você continuar estudando, você vai ter que regressar ao Brasil. Por exemplo, nós estamos falando de brasileiro, você vai ter que regressar ao Brasil e pegar um novo visto. Isso é parte da mudança. Quem está ainda no período de término do ano letivo, do estudo, poderia ficar um pouco mais, aí sim, esse status seria estendido, e após iria retornar para pegar um novo visto, para então regressar e continuar os estudos ou estudar numa outra instituição. Na verdade, essa mudança ela não está ligada ao tempo de duração, por exemplo, de um curso, né? de um bacharelado ou um mestrado. Ela não está ligada a isso, está ligada ao tempo do visto. O que, né, muitas vezes a gente sabe que não coincide. Né? Se você quiser fazer um college e depois um major aqui, você vai ficar mais de 4 anos, né? Certamente. Então, se você limita aos 4 anos, você vai ter que, né, não ter outra opção a não ser sair e regressar com um novo visto. Então, é uma nova inspeção, enfim, é uma nova possibilidade de dor de cabeça. Isso é algo que vai emperrar, atrasar e prejudicar muito. É mais uma burocracia que vai gerar no todo o processo. E, sinceramente, né, Alessandra, eu não vejo qual é a necessidade de implementar essa regra, eu não sei o que isso vai modificar, ou a regra que foi implementada de verificação se o aluno está violando alguma lei americana, isso já, esse decreto, digamos, já passou, está em vigor, ok. Né? Tanto é que tem alunos, nós sabemos, né? Tem milhares de alunos, mais 6 mil alunos tiveram seu visto cancelado, enfim, tudo isso nós já sabemos que já está ocorrendo. Essa outra regra, eu acho que é como nós chamamos aqui um burden, né? É desnecessário, né? Eu acho que não tem uma razão lógica para que o aluno tenha que lidar com esse tipo de situação, podendo aí, eu estou dando um exemplo genérico, tá? Agora, se você pegar o exemplo específico, isso pode ser uma grande dor de cabeça para cada aluno, né? Então, é uma coisa mais chata, mas eu quero também agora fechar essa. Falo muito, né? Deixa eu fechar esse ponto aqui rápido. E a gente passa para outras questões, claro. Lembrar que isso não é um impedimento de estudo, isso não é um impedimento que você venha estudar, isso não é um impedimento que você se matricule e curse, né, a graduação que você pretenda cursar. Não é isso. O que vai ocorrer é algo mais chato que você vai ter que lidar. Tá? É. Eu Essa é. queria, né, peço perdão por interrompê-lo, mas dar a minha visão, né? Falar de uma maneira menos, um pouco mais como eu entendo, né? Até hoje, eu até fiquei surpresa, né? O senhor sabe que eu estou nos Estados Unidos há pouco mais de 3, né, quase 4 anos. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei surpresa de ver que o estudante, por exemplo, ele vinha aqui estudar inglês e ele para estender a duração do visto dele, bastava ele pedir 1,20, pagar outro curso, o qual que fosse, podia ser inglês, college, mestrado, e ele ia estendendo até ad eternum, né? Porque existe, até está na norma, né, dizendo que tem estudante aí há 20 anos estudando inglês, né? E sem a necessidade de passar pela imigração. Eu acredito que esta nova mudança ela venha para, de alguma maneira, regulamentar talvez aquele estudante, tá? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas que foi ficando e sem aquela intenção genuína de realmente estudar, foi usando o visto de estudante para estender a permanência nos Estados Unidos e de alguma maneira, que não nos cabe julgar, já estava saturado, né? A administração atual, ela se coloca como ela quer ver uma progressão na sua carreira, né? Então, que você faça um inglês, tá tudo bem, você pode passar por um associate, por um bachelor ou direto para um mestrado, um doutorado, desde que haja uma progressão, né? Eu acredito que essa norma entrando em vigor, ela vai afetar aqueles que estão há muito tempo.
Eu, como eu disse mais cedo para você, eu falei assim, os meus alunos, a princípio, nada muda, porque eles já estão numa faculdade, eles vêm para cá com visto de 4, 5 anos, eles passam para o OPT já tinha que pedir uma autorização do governo mesmo, então nada muda, mas eu acredito que aqueles que estão com um em 20 com tempo curto, desculpa, de prazo, após a mudança dessa regra, terão que ter vão ter que ter uma dor de cabeça maior de ter que passar pela imigração, de ter que ter uma autorização para estender o status. Confere isso? Não, eu concordo. Eu só acho que o prazo que parece que estão colocando de 4 anos é um prazo muito curto. Eu entendo que realmente você ficar 20 anos estudando inglês, né, sem sair daqui, tá? Vamos lembrar que se você sair, você vai ter que fazer o serviço consular de qualquer maneira. Mas ficar aqui de eterno é meio complicado. Mas Foi colocado 2 meses, né? 24 meses máximo na proposta para cursos de inglês. Então, eles colocaram um limite, claro que tem comentários, né? Obviamente, talvez as escolas de inglês vão se manifestar, e nós não sabemos se a hora que a regra passar, eles vão limitar esse prazo de inglês nos 2 anos. Mas o que eu venho vendo, doutor André, eu tenho muitos estudantes que vêm direto do Brasil, tem muita gente que me procura, que teve visto negado de inglês do Brasil, e a embaixada, inclusive brasileira, ela se manifesta, porque a gente faz entrevista, né, quando a pessoa veio de outros canais, etc., porque a gente não vende curso de inglês, né, a gente não trabalha com curso de inglês, e eles falam que na embaixada eles falam, olha, para que você vai estudar inglês nos Estados Unidos se tem uma escola de inglês em cada esquina no Brasil, né? Então eu creio que eles queiram regulamentar um pouco esta permanência ilimitada sem um crivo ali da imigração. Mas eu acredito que o inglês é o que são 2 anos, né? E pelo que eu li, né, na proposta, o mestrado não muda. Se você tiver um mestrado por 4 anos, nossos mestrados normalmente já vêm com o 20 de 4 anos, você vai ter esse prazo para ficar tranquilamente e ainda poder, de acordo com a lei atual, fazer o OPT, correto? é isso, exato. Só a questão seria, por exemplo, você quer fazer um mestrado ou depois você quer fazer um PhD, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que voltar, não tem jeito. Essa limitação de 4 anos para estudantes parece que seria menor mesmo, e eu acho que nesse ponto, realmente, né, assim, você vir fazer, uh, estudar inglês com o objetivo de fazer um college é uma coisa, né? Você vir estudar inglês só para estudar inglês, isso já está sendo muito mais difícil de se aprovar de uma forma geral, né? Quem está no Brasil está sendo muito difícil de ser aprovado nesse caso, quem só estuda inglês. E quem está aqui também é um pouco mais acessível, mas também o número de negativos nesse caso, a gente não faz muito isso, esse tipo de processo, mas o número de negativos nesse caso, que eu saiba, ele é bem acentuado também. Sim. É importante salientar, pessoal, vocês estão enchendo de perguntas. Tem muitas perguntas que nem eu nem o doutor André não vamos ter resposta, porque nós temos que aguardar a efetiva, né, promulgação dessa regra, né, que ela vai vir definitiva. Então, qualquer coisa que nós possamos falar aqui, eu não vou dizer que são mera especulação, porque eu li o documento, né, são 170 páginas, e diz, né, o doutor pode talvez me corrigir, normalmente passa esses anúncios aí. Eu acredito que vai passar sim. Acho difícil não passar, né? O senhor concorda comigo? Eu não vejo muita objeção. A objeção que está tendo ela é muito pequena, muito sem força, sem expressão. Não sei por que não haveria de passar realmente. Sim. O que estão perguntando aqui, ó, que acabaram de mudar o status, né, de turista para estudante. Depende se o seu tempo de visto no seu I-20 for longo, não haverá problemas nenhum. Você vai manter isso, né? Inclusive, é claro que eu gostaria de ouvir a sua opinião, que ela, vamos dizer, seja normalmente mais isenta, né? Eu aconselho quem tiver nesse momento há muito tempo nos Estados Unidos, né? Aí, numa escola de inglês, né? Com 1,20, principalmente se já tiver mais de 2 anos, né? Com um período de tempo curso, eu aconselho que faça essa extensão antes de mudar a regra. Concorda comigo? Eu aconselho que já tivessem feito isso já há muito tempo. Essa história Pois de é. ficar estudando inglês ad eterno não funciona. Isso não dá certo. É uma perda de tempo, é uma perda de evolução profissional
É uma perda no caso de quem pretende aplicar para um EB depois, por exemplo, você está perdendo todos esses anos, aí 4 anos só estudando inglês. Outro problema, falando de EB, né, EB1, EB2, outro problema é que poucas pessoas falam isso, até vejo também advogados não entendendo isso bem, é a questão do tempo de ausência da sua profissão. Então, se Hum, você está nos Estados Unidos estudando inglês ou de alguma outra forma, e você tem aquela excepcionalidade na sua profissão há 5 anos atrás, mas você está aqui 4 anos atrás, digamos, você está 4 anos afastado da sua profissão, será que você ainda é excepcional ou extraordinário? Enfim, perfeito esse ponto, doutor, porque eu tenho um bom conhecimento, assim, né? E eu me pergunto isso também, né? Se eu fosse um oficial de imigração, você aplicou para um EB2NW, um EB1, falando que você é extraordinário e está aqui há 5 anos fora da sua profissão estudando inglês, não faz o menor sentido, não tem coerência. exato, não tem. Faz todo E sentido isso. tem muita coisa. E aquela velha história, é rei posto, é rei morto, né? Então você está 5 anos fora da sua prática profissional, sim, de onde você pode ter sido extraordinário, mas você não é mais, ou você pode ter sido excepcional, mas você, ou ter o interesse nacional, como é que você ainda vai justificar um interesse nacional no EB2 depois desse gap aí de anos e anos e anos de inglês? Agora, é aí que vem a questão. Se você está há alguns anos, isso também tem que ser ponderado, tá? Mas se você está há alguns anos fora da sua atividade profissional, mas você está evoluindo na sua parte acadêmica, fazendo um mestrado, um MBA, é um argumento muito mais plausível dentro de um processo desse para justificar que você ainda mantém, né, vínculos e continua na sua área de uma forma geral e está se aperfeiçoando. Isso é uma diferença gigantesca, né, de um caso para quem está estudando inglês, ou quem está com algum outro visto, algum outro processo que não seja relacionado ao MB1, MB2, depois falar, olha, poxa, agora eu quero um MB1, MB2, é difícil. Perfeito ponto. Fale um pouquinho para o meu público, que a maioria, né, como vocês sabem, o meu foco sempre são mestrados na área STEM. E como fica para um advogado defender um possível pleito imigratório para alguém que já está fazendo um mestrado na área STEM? Quais seriam aí as vantagens que o doutor acredita que seriam, de alguma maneira, positivas, né, para uma argumentação num pleito EB2, EB1, quaisquer que sejam? Excelente. Tanto o governo anterior como o próprio governo atual sempre tem uma quedinha mais pela área de STEM. Isso já é notório, não é? Né? Inclusive, o Trump já em outras ocasiões falou que gostaria de trazer esse tipo de profissional para os Estados Unidos. Então, a área de STEM é uma área que ainda é muito valorizada, né? Eu digo ainda porque, né, outras áreas tiveram suas mudanças. E lembrando que algumas profissões, né, têm uma vasta carência de mão de obra aqui nos Estados Unidos. Não que isso seja tudo, né? Não que você terá talvez teu EB12 aprovado por causa da carência, não é isso. Mas a carência, sendo bem utilizada, ela vem ajudar o seu processo. Você tem aí mais de 7 milhões né, tem uma estimativa, né? Mais de 7 milhões, se não me engano, de vagas que da área de TI, por exemplo, os Estados Unidos vai precisar nos próximos anos. É um número alarmante, né, de uma necessidade de mão de obra que tem a ver com a área de STEM. Então, isso tudo vai aí gerar uma necessidade, né, e talvez chegamos no momento que, né, isso venha a ser mais ressaltado ainda como interesse nacional. Agora nós estamos fazendo por uma fase, né, de ondulação. Interesse nacional, pessoal, é a fase de ondulação. Tá? Ela não é algo estático. Então, o interesse nacional, há 5 anos atrás, algo que poderia ser de interesse nacional há 5 anos atrás, hoje pode não ser, mas amanhã pode voltar a ser. Então, o EB2NW, ele tem ele não é estático, ele não é aquela, ele é um visto muito, muito dinâmico e de persuasão. É como você vai convencer o oficial de que realmente você, né, pode trazer um grande benefício para o país. Sem dúvida, perfeita colocação. O que eu tenho visto aqui algumas perguntas, né? São talvez o pessoal confunda um pouco, né? A gente, quando é importante salientar, né? O doutor sabe, o meu foco são os cursos que
proporcionam o OPT. Quando o curso é STEM, o OPT, para quem não sabe, é o trabalho, né? A gente não pode assumir que todos aqui saibam. É a autorização que você tem que pedir à USCIS para o Optional Practitioner Training, né? É aquele treinamento após o término do seu mestrado. Normalmente ele é de 1 ano, porém, quando o curso é STEM, ele pode ser estendido por mais 2 anos, né? Então, nesse sentido, haveria, com esta nova norma, né, não afetaria. A princípio, não foi mencionado nada, isso continuaria tranquilamente possível e da maneira como é feito hoje, correto, doutor? Ou estou entendendo errado? Com a nova regra, né? Eu não sei se eles vão querer mudar um pouco no prazo do OPT. A princípio, eu não vi nenhuma mudança específica, mas a gente não sabe se vai ocorrer. Mas É o o que eu. OPT tem essa. Uhum, pois não. Não, só complementando. O OPT ele tem essa excelência, né? Tanto o OPT como o CPT. Acho vale, é muito bom mencionar para quem está nos ouvindo, está pensando em fazer uma graduação nesse nível nos Estados Unidos e eventualmente entrar no OPT. É muito bom a gente mencionar que as pessoas interpretam às vezes o OPT como estágio, né? Não deixa de ter uma característica de estágio. Porém, você não tem essa questão salarial baixa que normalmente no Brasil a gente tem com estágio. Então, no Brasil a gente, nós somos, né, a Alessandra também é advogada que nem eu, então ela passou quando ela estudou, como eu também, né, na parte do estágio, né? Então você como estagiário, e aqui nos Estados Unidos também, tá? Na época do estagiário você ganha menos, né? Então foi normal para ele. Só que o OPT não tem isso, tá? O OPT você pode trabalhar em qualquer posição em qualquer empresa e ganhar o salário de um americano normal, tá? Então não tem essa Nem no questão. CPT, né, tem limites. E eu Muito menos. fiquei. E isso é maravilhoso. Desculpa, é porque eu até me empolgo. Hoje nós tivemos um aluno aprovado no Change of Status, e no mesmo dia que ele teve essa aprovação, ele teve uma job offer para ser gerente do Citibank. Eu tenho muitos alunos que estão em cargos de gerência em bancos. Quando eu vejo os salários deles, que obviamente que eu não vou dar nomes, né? A gente preza pela privacidade. É um work, né? Ele tem caráter de treinamento, mas ele não tem teto salarial. Então, é possível qualquer empresa contratar esta pessoa no caráter CPT ou PT. E acredito que isso também seja algo que possa ser ocasionalmente defendido e seja fomentado no futuro pleito imigratório, correto? Sem dúvida. É melhor do que aqui, quando eu fiz o estágio aqui, eu ganhava. Então, assim, o OPT, o CPT ganha muito melhor, mais do que o estudante americano que faz estágio aqui. É verdade, meu Eu Deus, ganhava, que aqui a gente tem estagiário também, assim, e às vezes ninguém nos ouça, pior que é isso mesmo. eu ganhava ajuda de custo, praticamente. Aqui a gente tem alguns estagiários, só é realmente explicar, fazer um treinamento, a gente, né, é uma coisa que acabou. Mas o OPT, não. O OPT você pode ganhar, como você mencionou esses exemplos aí, pode ganhar Eu fácil. fui o exemplo disso, num dado momento eu tive uma ótima remuneração num programa de CPT, e assim, é curioso falar isso, né? Porque tem algumas pessoas que ainda não conhecem muito o programa e acham que é uma mão de obra barata, e é muito pelo contrário, né? E eu vejo também hoje a minha empresa, a gente também contrata estudantes, né? Eu tenho estudante meu trabalhando com a gente no CPT ou PT, em H1B, com EB3, e a gente vê que para o empregador, alguém fez uma pergunta, né? Se o empregador tem alguma restrição. Aqueles que entendem, é perfeito ter alguém, porque você consegue reter um funcionário a longo prazo nesta estratégia, né? Claro, E isso é muito raro, principalmente nos Estados Unidos, que o emprego, né? Você vai de um para o outro do dia, você pode sair de um de manhã e estar em outro à tarde, porque as leis são flexíveis, né? Então eu acredito, caso tenham empreendedores aí me ouvindo, conversar comigo, porque é extremamente vantajoso você reter um colaborador, né? Por um tempo, proporcionando para ele essas vantagens, isso também é muito interessante para a sua empresa, né? Uma aluna minha perguntou aqui que ela acabou de chegar do mestrado, se é interessante já
faz sentido aplicar para o visto imigratório EB2NW. Jaqueline, sem dúvida, você vai mandar um e-mail para nós, tá? Nós vamos deixar o e-mail aqui, compliance.studywork.com, e você vai fazer uma consulta com o doutor André, né? Nossos clientes têm atendimento preferencial para que ele possa avaliar, né? Porque não é simplesmente assim, já posso aplicar para o EB2, né? O EB2 ele tem suas peculiaridades, que tem que ser visto caso a caso, e ocasionalmente pode ser até que ele evidencie que você tem direito a um outro visto, não é verdade? Sim, sim, a consulta para vocês aí para esse serviço é gratuita, então aproveitem. Olha só que maravilha, doutor. Nossa, como eu fico feliz, né? Pessoal, aproveitem isso. Advogados normalmente não fazem consultas gratuitas. Isso é um privilégio da StudyWork, da nossa parceria com o doutor André. E eu tenho certeza que vocês vão estar em ótimas mãos. O doutor André é um advogado que eu posso dizer assim, mais conservador. Se você não qualificar ou não tiver chances, ele não vai pegar o seu caso, porque ele não está aqui só para pegar casos aleatórios, né? Não é esse o intuito. Assim como eu, nós temos uma postura mais séria, mais conservadora, no sentido de trazer uma perspectiva mais realista para os nossos clientes, né? Mas com certeza há chances, né? Nada como falar com um advogado licenciado, pessoal, pelo amor de Deus. Inclusive vocês que estão nessa situação aí preocupados, né? Pessoas estudando há muito tempo. Hoje chegou de tudo. Tem gente falando assim: é um momento, essa eu vou pedir para você me ajudar. É o momento de talvez ir para esses cursos de teologia? O que o senhor acha? Então, olha, só antes da teologia, complementando um pouco aqui anteriormente, se você entrar em contato com a gente entender que hoje você não é um candidato ou candidata para um EB2 ou EB1, enfim, ou até o mesmo EB3, você pode ter aí um planejamento depois, né? Você pode ter uma assessoria de planejamento para que você no futuro se enquadre nesses vistos, se qualifique, tá? De repente, Esse é hoje o você não. cereja do bolo. Exatamente. Hoje talvez você possa não se qualificar, mas amanhã você fazer um bom trabalho de acompanhamento com o escritório, você vai, de repente, daqui a 1 ano, 2 anos, estar elegível para o visto, e aí pode ser o momento né, E passa da sua. muito rápido, né? Foi uma coisa que eu fiz dessa maneira, né? E eu vejo que, inclusive, eu usei o mestrado, fui assessorada, né? Para. Existem muitas coisas que você, bem assessorado por um advogado, até ao longo do mestrado, você pode fazer para melhorar um possível futuro visto, né? Como artigos, cartas, né? Aí são inúmeras situações que, se você tiver bem assessorado num planejamento, é a chave de tudo. E o quanto antes, melhor. Aliás, se eu pudesse, Bom, tanto é que o doutor André hoje dá aulas na nossa plataforma da StudyWork com o sentido de melhorar o planejamento. Pessoal, não adianta aquele estudante que chega aqui afobado e quer aplicar um visto. Eu ouço falar em visto estratégico para ganhar tempo. O nosso estudante não. Ele vem com um plano sério, por isso que tem tantos casos de sucesso, tá? E principalmente com a intenção genuína de estudar, né? Faculdades credenciadas, e além de estudar, ter a carreira, né? Imensas oportunidades. Infelizmente, doutor André, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei um pouco assustada. Eu via um monte de gente que, sei lá, naquela época dava certo, acho que hoje não dá, né? Ah, eu vim com o EB2NW fazendo nada contra, né? Fazendo Uber, né? Pessoas que não estavam nem cumprindo aquela proposta que ele apresentou, né? Fale. Então, assim, por que não fazer algo, já começar numa empresa, crescer na empresa através do CPT ou PT, e ir para o próximo passo com solidez, né? Com uma base, na é verdade? Alessandra, eu vou falar uma coisa muito importante que também está até entrando em vigor hoje. A nova regra da imigração que entrou em vigor hoje e outra que já Olha, está há um tempo. breaking Primeiro, news. breaking news. Primeiro, gente, vamos entender. Se você entrou com um processo de EB2, mesmo naquela época, alguns anos atrás, que estava 20 mil vezes mais fácil do que hoje, mas que você entrou e aprovou, você tem que trabalhar na sua área. Na área do Você, business plan ou do professional plan apresentado, correto? exatamente.
Se você Uhum. não atuar na sua área, se você pegar o EB2, estiver dirigindo um Uber ou mudar de área, isso é considerado fraude. E aí entrando no ponto da medida que entrou hoje. Hoje o governo, né, ele praticamente deu poder de polícia para todo agente de imigração, da USCIS, o que não tinha antes. As pessoas não sabem disso, pensavam que o agente de imigração ele avaliava o teu processo ali, se ele encontrasse alguma coisa suspeita, talvez, enfim, ou ele negava direto, ou ele mandava para o setor de investigação da USCIS. Agora, todo oficial vai ser como se fosse um agente de polícia. Então, ele pode pegar o teu processo e identificar que alguma coisa está errada e, enfim, e resolver investigar um pouco mais, ele vai ter o poder de polícia até de tentar não, né? Juntar essas provas para, porventura, por violação civil ou criminal contra você. Lembrando também que o governo já falou que vai rever 55 milhões de vistos. Desses 55 milhões de vistos, tem milhões de green card holders nessa história. Então, como é que. Eu estava fazendo uma live essa semana com a Patrícia Maldonado, ela perguntou, mas como é que o pessoal vai saber disso? Como é que o governo vai? Me perguntaram, né? Como é que o governo vai, enfim, fiscalizar 55 milhões de pessoas? Inteligência artificial. Ah, com certeza. Se Hoje você em está dia tudo é dirigindo Uber, possível e rápido. eu fui dentista no Brasil, consegui o EP2NW, mas agora eu estou dirigindo Uber. Gente, vai pegar. Vai pegar. Fora que aí vem o meu jeito, né? Quem é meu seguidor já consegue, né? Tem, a maioria dos brasileiros, fala que não basta fazer, você tem que mostrar, né? Aí o cara vem, EB2NW, ele começa a fazer um videozinho no YouTube, né? E mostrar ele no Uber, fala quanto ele tá ganhando. Ele não basta fazer nada assim errado, ele também tem que produzir provas contra si mesmo. E é o que mais o brasileiro faz, não é verdade? É Né? verdade. É inacreditável, né? Eu fico um pouco horrorizada. Eu até falo, pelo amor de Deus, gente. Eu evito às vezes fazer live, doutor André, que entram umas pessoas assim e falam assim: eu estou fora de estado. E conta aqui. Fala ao vivo na internet. Tem só 200 mil seguidores meus, viu, gente? A imigração não vai pegar, não. Só você que tá achando, viu? O que Pois que o é, senhor me não é. diz sobre essas manifestações públicas? É inacreditável que tenha gente ainda inocente que acha que isso não pode ser rapidamente vasculhado. Não, e não precisa de muita mão de obra para fazer isso, como as pessoas acreditam que, né? Não é cada um oficial que vai pegar, levantar o processo, tentar avaliar, não. É o que eu falei, é cruzamento de dados. É o sistema de inteligência que também o governo está investindo bilhões de dólares, parece também que está na casa de 500 bilhões de dólares, acho que o número 5 está reinando, né? 500 bilhões de dólares na modernização do governo com relação à inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser a questão, já é, né? Vai ser a questão ainda mais prominente no futuro. Então, é só cruzar os dados ali, pegar, botar um sistema de luzinha vermelha ou verde, acabou. Deu vermelha? Vamos investigar isso aqui, vamos lá pegar, e aí? E pega Aí mesmo, né? depois, mas não adianta depois aparecer na rede social reclamando de não sei o quê, do governo, que tiraram o meu green card, não sei o quê, mas poxa, você falou que ia vir para cá para fazer uma coisa, não está fazendo nada do que você falou que ia fazer, aí é difícil, né? Não adianta culpar o advogado, falar, mas me prometeram, né? A gente tem que lembrar que o visto, ele é um benefício, né? Ele não é um direito, né? Qualquer visto, e principalmente o de estudante. E, inclusive, acho que vale a pena comentarmos aí, né? Tem a questão que eu disse de cursos de teologia, também nada contra, mas só que, na minha opinião, em termos de carreira, não faz muito sentido, né? E eu gostaria que o doutor também comentasse um pouco dessa questão de análise de redes sociais. Hoje eu fiz um comparativo. Eu falei, pessoal, é meio simples. Você convida para sua casa alguém que está falando mal de você, então você vai ficar falando mal do governo, né? Colocando postagens antissemitas, etc., sendo que há um alinhamento do governo com certos tipos de, né, agendas, e você acha que você vai ganhar um visto? É. Bom, primeiro falando da teologia, antes a gente, desculpa, eu sempre passo atrás de você, né? É porque eu Vamos sou lá. acelerada. Esse é acelerado, é verdade. Mas a teologia, gente, eu hoje, hoje, nossa semana, eu fiz uma consulta aqui, até pra você saber, Alessandro, interessante.
uma pessoa que ele teve graduação aqui nos Estados Unidos, que se formou em economia, tem o JD nos Estados Unidos também, trabalhou, passou no bar também, quer dizer, advogado aqui, passou no bar de Nova York, está trabalhando, estava com o OPT, na verdade, só que tudo acabou expirando, então ele está numa situação que agora, para não ficar sem status, ele está querendo voltar a estudar, mas estudar o quê? Teologia. Oh my goodness. Exato. Falei, olha, eu não recomendo você fazer esse tipo. É uma situação paliativa, eu entendo, mas eu até falei, olha, por que você não faz um curso de aperfeiçoação, já que ele só tem o OPT, né? Você, por que você não faz aí um mestrado, né? Um MBA adicional, né? Digamos assim. Eu sei que o JD já te dá um nível mais acentuado, mas enfim, por que você não faz isso e não pega um CPT? É o caminho. Para poder continuar trabalhando e na área, provavelmente, né? Sugerir. Sugerir. Faz todo Vamos ver se sentido. ele vai. Eu falo que às vezes eu percebo, eu fico até um pouco triste, porque as pessoas elas tendem, né? Alguns, a gente entende que cada um tem uma situação, mas elas tendem a pensar no que talvez seja mais barato. Eu tenho estudantes que chegam em mim, eles estão morando em Orlando, que a gente tem faculdade com CPT, e eles falam: ah, não, mas eu vou fazer teologia não sei aonde, lá para cima, Detroit, não sei, porque é US$ 100 mais barato. Ele não faz a conta da passagem do avião, de não ter uma autorização de trabalho? Não é curioso isso? Olha, Alessandro, eu acho extremamente curioso. E esse curso de teologia em todo lugar nos Estados Unidos. O curso de teologia em Washington, para quem não sabe, Washington é praticamente o oposto da Flórida. Não é Washington capital, não. É Washington o estado, é o oposto da Flórida. É como se fosse o Oiapoque e o Chuí no Brasil. É completamente o oposto. Então, enfim, eu não consigo muito entender por que toma-se esse tipo de decisão, podendo não só aprimorar ainda mais o seu currículo, como também trabalhar. Então, esse indivíduo que eu estava falando, que eu mencionei agora, essa consulta, esse cliente, quer dizer, não é um cliente, foi só uma consulta, ele estava trabalhando em grandes escritórios de advocacia em Nova York, quer dizer, ele estava bem posicionado já, né? Então, E será que com o não vale a CPT, pena? ele continua, o que não faz sentido retroagir. E assim, não que eu tenha nada contra a teologia, eu falo que apenas em termos de carreira, qual é a colocação que você defenderia com alguém que fez um bacharelado em teologia? O que que ele vai ser em termos de carreira? Nada. E também, no caso aí, Nossa, aí foi forte, nada. não, A não não ser vai. pastor, talvez. Mas não vai. Não, e isso pode até contribuir um pouco negativamente no futuro, caso no momento que você for pedir de repente, se você quiser pedir uma B12NW, por exemplo, isso não vai ser positivo no seu currículo, porque primeiro houve uma mudança, né? Você estava numa área completamente na área, né, biomédica, por exemplo, de repente você vai fazer teologia. Quer dizer, não tem nada a ver. Não há Então, coerência, né? a coerência. Isso vai prejudicar o processo seu no futuro, você fica mais restrito ainda, né, a determinada situação, a um sponsor, de repente, que você poderia conseguir emprego através disso. Mesmo assim, isso pode ser analisado, ou seja, eu concordo, gente, não pense na questão do mais barato hoje, porque às vezes o mais barato, muitas vezes, o mais barato sai caro lá na frente. E Muito não caro. vale a pena fazer isso. Eu vejo que, assim, até é importante também avisar quem estiver aqui. Eu comecei esse programa, né, a divulgar há uns 3 anos, e no começo a gente não tinha tantas parcerias, etc. A gente foi ampliando, e com o tempo, obviamente, como todo advogado, você começa a ver os casos, né? Existem casos que a pessoa, os estudantes estão tendo RFE e estão tendo que explicar por que que ele mora num estado e está estudando tão longe. Não, isso é muito. É assim, hoje eu falo, gente, é em último caso. Não faz sentido em termos financeiros, não vão estudar fora do seu estado, porque não está. Você vai chamar uma atenção desnecessária e não é coerente. É. Nós tivemos RFE aqui assim, né? Até alguns alunos da Study Work que a gente realmente foi considerado não fazer, a gente conseguiu reverter, mas não é reverter no sentido de ser aprovado, né? Mas não é realmente aconselhável você ter esse tipo
Você situação faz isso morando e nos vai Estados ter que Unidos. gastar com advogado para fazer RFE, né? É, Também tem essa. aí o barato sai bem caro e, obviamente, que tem que fazer com advogado. Não caiam na. É outra coisa que eu falo, meu Deus. Hoje eu tive uma pessoa que falou assim: ah, não, o change of status eu vou fazer com o meu amigo. Eu falo, ô Jesus, o que que acontece? Você quer tudo. A pessoa, ela quer tudo da América. Ela quer ter, né, dólar, né? Ela quer o American Dream, mas ela quer fazer da pior maneira, da maneira mais fácil, esse jeitinho. Eu falo que eu gosto muito de falar para os meus estudantes: tenta deixar a mentalidade brasileira quando passa na fronteira. E aqui you gotta spend money to make money, mínimo, né? É mínimo para é em questão de planejamento, é a tua vida. Você vai colocar nas mãos de um amigo que não tem a menor Essa, qualificação. Alessandra, você falou a frase do dia. Eu acho que eu gosto do final da live, tem que colocar a frase da live. Você tem que gastar dinheiro para fazer dinheiro. Aqui, não sei o que nos Estados Unidos é aqui, assim, meus queridos. Se vocês não acham que isso é interessante, não venham para cá. Exato, aqui não é o Talvez lugar para Cuba, você. Uhum. mas aqui não vai ser. Então não tem, gente. Aqui faz parte do jogo. Isso acontece com vocês que estão começando agora, com o estudo, faz parte da minha vida também, para qualquer coisa que eu faça. Se eu tenho alguma dúvida com alguma outra área jurídica, sabe, eu não vou assim, eu sou advogado, mas eu falo, peraí, deixa eu me consultar porque a gente tem um escritório aqui externo, deixa eu me consultar com meus advogados lá para ver se tem alguma besteira que eu estou fazendo aqui. Então, não tem jeito, tem que ser assim. Claro. Aqui é assim, Nossa, aqui é assim. graças a Deus, desde que eu cheguei, eu sempre tive essa mentalidade, contador, advogado. A minha empresa sempre teve advogado, porque realmente eu vim com a proposta de fazer a coisa certa. A América é o país das oportunidades, mas você tem que saber jogar o jogo e fazer as coisas certas, né? Quem tiver criando atalhos acaba nessas situações aí que a gente vê, né? De asilos frívolos, o mais fácil, o mais rápido está dando no que está dando, e não acredito que o governo esteja errado. Uma hora a casa cai, não é verdade? É, é a questão do asilo, né? A gente vem falando isso há muito tempo, gente. Olha, eu fiz várias, olha, Alessandra, tantas consultas aqui que a gente acabou fazendo, que as pessoas falaram, né? Teve uma época que, pelo menos aqui na Flórida, teve a moda, foi a moda do asilo, né? Então, vou fazer asilo, não sei o quê, porque com asilo eu vou ganhar um work permit, não sei o que. Olha, isso lá na frente não vai dar certo. Não, isso pode ser um problema muito mais grave hoje, mas como alguns anos atrás a coisa estava mais afrouxada, as pessoas estavam fazendo, achando que nada ia acontecer, nada ia dar, sem às vezes ter a menor noção do que seria, do que é um processo de asilo e a consequência da negativa do asilo. O negativo do asilo praticamente entra com uma ordem de deportação. Você já vai Deportação. praticamente, né, a ordem de deportação já está praticamente emitida. Então, não vale a pena quem entrou com esses asilos só para pegar o seu security number e tal. Foi um problema horrível realmente que ocorreu e está aí até hoje, né? É o Então, imediatismo, né? Que ele não resolve a longo prazo, e aí tá aí ordens, várias, né? Ordens de deportação. Doutor André, como a gente está chegando no final da live, tem várias perguntas, pessoal, principalmente meus alunos, estão muito preocupados. Pessoal, a princípio, quem está aqui fazendo mestrado com o I-20 longo não vai ter problemas na mudança dessa lei, tá? Desta norma, né? Agora, o que que o doutor, digamos que, que entre em vigor a nova norma, e o que que o doutor André visualiza, né? Aí você, para estender, você vai ter que pedir uma extensão para o ISCS, você vai ter que pagar uma taxa, vai ter que pedir uma autorização, que pode ser negativa ou positiva, tá? Ninguém está dizendo que não vai poder estender, vai, mas vai ter que passar pela USCIS. Quais são os riscos que o doutor André vê, ou digamos assim, os desafios, os challenges, né, para aqueles que já estão há muito tempo nos Estados Unidos e terão que passar por esta avaliação aí da imigração? Quais seriam as red flags, digamos assim? Alessandra, pior, a mais importante seria a comprovação financeira que você está se custeando sem estar trabalhando nos Estados Unidos. Lembrando Hum, que trabalho nos Estados Unidos é considerado estar presente em solo americano e exercendo uma atividade laboral, mesmo que seja para uma empresa
que não esteja nos Estados Unidos. Ou Remoto. seja, exato. Ou seja, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu posso trabalhar para o meu negócio no Brasil de home office. Eu estou aqui, eu posso fazer tudo de home office. Isso, para o governo americano, significa trabalho nos Estados Unidos. É como se fosse um Então, nômade digital que o pessoal foi usando, mas ele não existe na lei esse visto. Ele foi, muitas pessoas foram usando o visto de estudante para atuar como um nômade digital. Eu tenho muitas pessoas que me procuram estão trabalhando até para o governo brasileiro e estão aí. Aí ele vai precisar de que tipo de documento, se ele tiver que passar pelo aval, né, na hora de estender, vai ter que mostrar o quê? Provas de que provas que têm esse valor financeiro e que e não ficou ao precisa longo ser. do tempo enviando dinheiro suficiente para sustentar ele e a família, né? Porque esse dinheiro não veio do trabalho dele, né? Então, assim, se for eu estou enviando aqui meu dinheiro do meu contra-cheque aqui do governo federal que eu estou trabalhando, você está se complicando. Essa parte, para quem estuda muito tempo, é a parte mais difícil, né? Então, isso que talvez terá que ser realmente comprovado de novo. Eu acho que isso vai ser a parte mais E complexa. eles vão ter que mostrar o quê? Conta provavelmente saldo, extrato bancário, e pode levar a uma investigação do tipo, você violou seu status trabalhando ilegalmente, correto? Exato. E se for detectado ali que você estava trabalhando de alguma forma, eles podem, né, cancelar o seu visto. Olha, infelizmente você E está. emitir o quê? Uma NTA e já colocar em deportação. Isso é uma situação mais extrema, né? Rápida, mas pode ocorrer, sim. Pode ocorrer, né? Por isso que acredito que a ideia é que eles. Você já tem alguma ideia de quando essa norma deve entrar em vigor? São 60 dias ou não se sabe ao certo? Eu não sei ao certo, boa pergunta. Eu vou dar uma pesquisada e ver se tem alguma com relação se tem esse vacácio legis, né? Sim. Eu vi que Vacácio são legis. primeiro 30 dias, depois mais 30, né? E só que não ficou muito claro se entra em vigor. Eles não explicaram, por exemplo, qual vai ser o gatilho, né? Então, a partir daqui 60 dias, todo mundo que está aqui há mais de 24 meses tem que pedir uma extensão, ou se vai ser aplicado daqui para frente. Isso para mim não está claro. O que eu entendi é que que será aplicado a partir do momento que aquele tempo do seu I-20 terá que ser renovado, mas também isso também pode ser um pouco relativo, né? Que o seu I-20 pode ser renovado daqui a muito tempo, né? Então, enfim, eu também não ficou muito claro como eles vão botar, né, a linha, né, de separação, dizer, olha, até aqui vai, até aqui não vai. Não sei, Eu tive realmente uma não sei. estudante que me mandou uma situação hoje que eu falei, olha, vamos perguntar na live. É, A escola dela de inglês orientou a estender o I-20 dela por 4 anos, tá? Porém, na norma já está dizendo que vai ter um limite máximo de 2 anos. Como É, ficaria essa situação? Complexa, não? acho que não vai, eu acho que ela vai ter que sair ou fazer a mudança de visto, pelo menos. Na minha concepção, isso vai ocorrer. Quem está com essa questão de curso de inglês, está em inglês aqui por muito tempo, vai ter que realmente se adaptar a essa nova regra, que vão ver exatamente como vai ser no final, né, das contas, o que vai acontecer, mas eu acho que vai ter, nesse caso específico dela, vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que passar pelo crivo da. Se ela vai ter que passar pela imigração e ver se consegue estender, né? Isso. É. E aí mostrar toda a vida pregressa, inclusive abrir ali uma brecha para maiores investigações dela e dos familiares, né? Isso que é exato. Isso aí que vai, isso que vai pegar, né? É ali que Isso mesmo. eu vou. Eu tenho uma impressão que Orlando vai tremer em breve. Vamos ver aí. Mas olha, pessoal, existe a vacatio legis, que é o tempo para se adaptar à lei, né? Então, existe. Uma coisa que eu queria alertar, quem estiver procurando graduação, um bacharelado, um mestrado, que o que me preocupa, doutor André, é que as escolas de inglês não, mas as faculdades, elas têm os intakes, as datas corretas, né? E Sim. eles, na norma, eles falaram que pretendem, inclusive, diminuir o grace period, que é aquele período onde o estudante hoje podia ficar 60 dias entre uma escola e outra. E aí eu já tô ficando nervosa, porque eu tô vendo esses estudantes nos procurarem de última hora, só que se matricular numa faculdade, não tem aula toda segunda, né? Exato, exato. Isso É vai ser bem
olha, esse ponto eu acho que vai ser um pouco desafiador, viu? Vamos ver o Vai. que vai acontecer, mas vai ser bem desafiador exatamente para ver se vai ser possível fazer essa alteração ou, se não for, aí o aluno vai ter que voltar, pedir o visto e regressar. Mesmo que não possa, viu, gente? Também não é o fim do mundo, tá? Mas você vai ter que passar por esse problema aí que é muito melhor evitar, né? Ah, vai ter Então, que passar pelo consulado e, obviamente, que é bem mais sério. Hoje, o consulado tem emitido, doutor André, para os nossos estudantes, às vezes, uma prévia negativa. Olha que curioso. E vem uma nota falando, mas abram suas redes sociais. E aí, depois, eles recebem o visto concedido. Curioso, né? é, porque se as pessoas estão fechando as redes sociais, então eles estão olhando, investigando, falando, olha, se você não abrir, a gente vai negar o seu, porque agora, né, também é uma nova regra, se você não abrir as redes sociais, você vai ter seu visto negado. Então, abram as redes sociais, evitem esse estresse. Bom, boa colocação, Alessandra. Evitem esse estresse, porque se você tiver com a rede social fechada, você vai ter maior probabilidade negativa ou de ser avisado que você vai ser negado. Abra que você vai ser aprovado, provavelmente direto, né? Então, Última melhor. pergunta, doutor André, para liberá-lo, que eu gostei dessa. O doutor acha que o governo está limpando a casa para cumprir a promessa de dar o green card ao estudante internacional? Quais são já hoje algumas. é, o que que o doutor tem a falar a respeito? Que o papo tá bom, Olha, mas o doutor tem que ir embora, gente. não, mas eu adoro esse papo. Limpando, sim, né? Acho que principalmente na interpretação do governo de limpar a casa, o governo está realmente pegando, e eu acho que tem os dois lados, né? Tem o lado da moralização do sistema imigratório, que é legal, tá? Porque estava muito bagunçado realmente, né? O sistema migratório estava cheio de jeitinho. O sistema migratório americano era a perfeita definição do jeitinho. E aí isso está dando uma moralizada, está se regulamentando. O problema é também o governo entender, né, que uma coisa é você moralizar, outra coisa é você também exagerar não só na questão da aplicação da lei, mas se exagerar exatamente na liberação de imigrantes ou não, tá? Ou seja, no fluxo de liberação, desculpa, no fluxo de imigrantes ou não. Então, não trazer uma imagem de anti-imigrante que acaba não só trazendo, mas alguns oficiais de agora acabam adotando essa postura, né? Ao invés de entender que vamos aplicar a lei ou vamos ser anti-imigrantes. Isso que o governo não está fazendo bem, não está sabendo distinguir o que é um e o que é outro. Não todos, tá? Não é o governo de uma forma geral, estou falando governo mesmo, governo federal, tá? Mas a gente percebe um pouco isso, né? Algumas atitudes um pouco anti-imigrantes e outras bem aceitas, bem vistas, que realmente tem que acabar com a bagunça da fraude, casamento falso, não sei o quê, isso é aquela coisa que a gente já sabe que existe. Maravilha, doutor. Eu vou fazer a última perguntinha, vou te liberar e prometo para vocês que eu vou ficar aqui respondendo algumas outras perguntas. E o doutor está toda semana conosco na nossa plataforma, né? Nós temos uma live toda quinta-feira. Por último, ele me perguntou aqui, um aluno meu, se o change of status é mal visto na hora de fazer um EB1 ou um EB2. Não, não. Não. O que vai não é mal visto. O EB2 agora não está dando para fazer, né? Porque não está corrente. E o EB1 não é mal visto, não, tá? Tudo que vai ser analisado, às vezes, são as razões por qual você está fazendo. Depende de como você está fazendo também, né? O que não é muito legal fazer, tá? Não é que não seja possível você vir como turista, no mínimo tem que ficar 90 dias, tá? Mas você vir como turista e pedir o status aqui sem uma razão legal, justificativa, tá? Agora, vamos dar um exemplo aqui. Se você está com H1B, você quer fazer mudança de status direto para um EB1, ou você está com L1, ou você está com outro visto que quer fazer a mudança de status para algum EB, isso é até bem visto, tá? Isso não tem nada. O F1, por exemplo, fazer uma mudança de status para o EB2 é tranquilo, tranquilíssimo, é ótimo, não tem problema nenhum. Então, não. É só o B2 que é o único que a gente, às vezes, gera uma certa. Deixa eu ver se, no caso concreto, tem que analisar, mas os outros não. É bom, é legal. Maravilha. E eu tenho orgulho de dizer que, para quem não entende, o change of status é quando você entra de turista,
fazer uma faculdade, o nosso índice de aprovação, até agora, ele é 100%, né? Então, isso é muito bom. Doutor André, foi um grande prazer. Sharp, 7 horas. Pode ir para o seu jantar. Foi um Obrigado. grande prazer. Como sempre, estamos extremamente alinhados. Eu queria agradecer. Essa parceria tem sido assim fundamental para o meu business. Ter o seu aval em tudo, para mim, me traz uma segurança não só para mim, mas para os meus clientes. Para quem quiser ficar, não se esqueçam que o Dr. André vai fazer consultas gratuitas para quem for cliente da StudyWork. Vocês têm que marcar no e-mail que eu vou deixar aqui, marcado aqui embaixo. Quinta-feira tem mais. E, doutor André, foi um grande prazer. Nos vemos em breve para um café. E eu vou ficar aqui respondendo as últimas perguntinhas e vou anotar e passar eventualmente para a sua equipe aí, através da nossa equipe, tá bom? Perfeito, Alessandra. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão conosco até agora e até breve. Maravilha, doutor. Um grande abraço. Até mais. Pessoal, eu vou dar 2 minutos. Vou responder aqui. Eu sou muito. Eu gosto de. Não gosto de deixar ninguém falando sozinho, né? Mas é importante salientar que a gente não dá aconselhamento jurídico, né, nessa live. E que aconselhamento jurídico, olha que maravilha. Vocês têm a facilidade de hoje falar com um advogado extremamente renomado. O doutor André tem acho que 5 bars em vários estados. Conversem com eles, mandem um e-mail para compliance@exterior.com. Ficaram algumas conversas aqui, eu vou responder, tá? Hoje, pessoal, veja bem, qual que é a minha principal recomendação? Quem aqui está nos Estados Unidos? Quem aqui está nos Estados Unidos me fale. A meu ver, né, é importante salientar que essa mudança que vem na lei, ela vem afetar principalmente quem já está nos Estados Unidos, porque ela muda o status, né? Então, o que isso quer dizer? Antes vocês poderiam ir trocando e vir estendendo. Outros países já nunca foram assim. Canadá, Austrália, que todo mundo sabe que eu morei muito tempo na Austrália, tem até a residência lá, permanente. Você tem que passar pela imigração, pagar uma taxa e ter uma possível resposta sim ou não. Então, acredito que o governo Trump esteja caminhando nesse sentido de se alinhar ao que os outros países já fazem, tá? A pessoa que vem para cá no meu programa de mestrado, e vamos dizer que ela faça o seguinte: ela vem para cá fazer um mestrado, né, de 2, tem alguns de 3 anos. Lembrando que vocês às vezes podem estender o seu mestrado, né? Você pode fazer, por exemplo, mais uma concentração, e aí você vai para o OPT. Você vai ter que pedir uma autorização do governo para o OPT, nada muda, tá? Ah, mas acabou meu OPT de 3 anos e eu quero continuar estudando? Aí você pode, de repente, fazer, a princípio, não se sabe como vai ser a regra. Hoje, muitos estudantes meus, às vezes, fazem outro mestrado, tá? Eu tenho vários estudantes que estão no segundo mestrado. Por quê? Porque querem continuar fazendo CPT, porque tem expectativas de carreira, né? Outros, eles podem. A gente está começando a ter doutorados que também têm o CPT. Então, você pode ir para um doutorado. Para mim, faz mais sentido porque existe o quê? Uma evolução, né, acadêmica, uma progressão. Você está progredindo, né? Vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai subindo na sua carreira, vai colecionando diplomas. São coisas que não só o governo gosta, como qualquer empregador, né? E qualquer pessoa deve gostar, porque ela está se qualificando, ela não está aqui perdendo tempo, né? E quando eu falo de outros cursos de inglês, de teologia, eu não gosto de falar mal de coisas que eu não, né, hoje não indico. Porém, no meu entendimento, eu sou uma mentora de carreira internacional, eu venho da área acadêmica, ele não faz sentido em progressões acadêmicas, né? Eu acho que aquele estudante que ele não é genuíno, que ele está ficando aqui só para ganhar tempo, é esse que vai ser vistoriado com maior escrutínio, com mais zelo, certo? E aquele que está indo para o curso mais barato, ele vai falar: peraí, faz sentido isso daqui? Não, não faz sentido. Esses aí, com todo respeito, eu falo: ou vocês agem agora de alinhar um planejamento que faça sentido, ou vocês podem começar a fazer as malas, porque não vai passar. Principalmente aqueles que estão há muitos anos nos Estados Unidos. O doutor André acabou de falar, você vai ter que mostrar que você não trabalhou, naquele momento que o teu passado vem à tona, né? Então, o que eu sugiro para vocês? Acelerem, tá?
ajam rapidamente. Ah, ela está tentando vender. Como eu já disse, a minha vida já está ganha. A gente está dando aqui um spoiler, nem mais um spoiler, estamos avisando que vai mudar e vocês têm que agir rapidamente, né? Com o sentido de que se desejam ficar nos Estados Unidos, eu acho que ainda mais aqueles que têm aí alguma coisa no paralelo, algum pleito imigratório, é a hora de fazer a coisa certa, tá? Não é a hora de retroceder para um curso que não faz o menor sentido em termos acadêmicos, tá? Não é a hora de ir para o mais baratinho e vocês têm que saber fazer conta. Hoje eu conversei com uma estudante de inglês e ela falou: Ah, eu não vou porque eu pago US$ 500 e o seu é, sei lá, né? A gente não fala preços fixos, mas o seu é um pouco mais. Eu falo: Pelo amor de Deus, faça conta. E as horas que você fica dentro de uma sala de aula que você poderia estar trabalhando? E essa pessoa estava trabalhando ilegalmente, ela está correndo um risco até de ser presa. E ela está ali preocupada com US$ 100, US$ 200 não faz sentido, pessoal. Esse tipo de mentalidade, eu vou ser mais dura, o doutor André é mais bonzinho. Vocês têm que entender que essa mentalidade vai tirar vocês dos Estados Unidos. Essa economia, com todo respeito, extremamente nada inteligente. Não faz sentido, né? Hoje você tem, eu vou pagar um pouco mais, US$ 100 a mais, 200 mais por mês. Você ganha, às vezes, isso num dia trabalhando legalmente. Para e pensa, gente. Vocês não estão fazendo conta. Ah, mas eu não falo inglês. Hoje, nossos cursos, que são exclusivos, a gente consegue matricular vocês na escola, numa faculdade, sem você fazer o teste de proficiência, porque eu uso o teu certificado da escola de inglês, né? Você tendo aí um intermediário, você tem total capacidade para entrar nos nossos cursos. Ademais, temos sim um MBA em português, que apesar de algumas pessoas falarem mal, ele é um MBA renomado, é um diploma americano. Estamos tendo inúmeros vistos aprovados, tá? E hoje mesmo, o meu estudante que começou nesse MBA, ele ganhou uma vaga aí de gerente no Citibank. Ou seja, né? Prestem atenção no que vocês estão fazendo, tá? Ah, vejam bem. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Eu não vou conseguir responder mais, porque a ideia era a live do Dr. André, né? As escolas de inglês, principalmente brasileiras, estão oferecendo os I-20 de 4 anos. Pessoal, eu teria muito cuidado nessa estratégia. Leiam a regra. Eu acho que a minha equipe, se tiver por aqui, pode deixar o link, tá? Da regra que foi publicado no site do governo, e ela é muito clara no sentido de que não será possível ficar mais que 2 anos estudando inglês. Eu acho que não quero briga com escolas de inglês, mas acho que esse é o pior caminho no momento, tá? Não sei como que isso vai ser sustentado aí perante uma possível, né, um questionamento. Me parece aquele atalho, bom, e quem sou eu para dizer? O doutor André já disse que é um caminho bem duvidoso, né? Então, tomem cuidado de ficar indo de atalho atrás de atalho. E é o que eu me pergunto: você já estudou 2 anos de inglês? Gente, vamos lá. Tem gente que fala que 2 anos para estudar inglês é pouco. Pelo amor de Deus, parem e pense. Quando você vai para uma escola de inglês, acredita-se que você vai ficar pelo menos 5 horas dentro da escola, né? Para o governo americano, o inglês ele não é um diferencial. O inglês é o básico, aliás, né? Ele não é um diferencial, mas em lugar nenhum. O Brasil é um dos poucos países que ainda não fala inglês. Então ele não faz sentido. Até porque, como é que você vai provar que você ficou tanto tempo estudando inglês e não trabalhou? É isso que é o X da questão, né? E acho que a minha opinião pessoal é que a intenção é realmente pegar esse tipo de situação, tá? Boa noite, André Alessandra. Se puder responder, como posso justificar meus ganhos da minha empresa vindo do Brasil? Olha, é ideal você marcar com o advogado, falar com o contador, né? Empresário, pode todo mundo ser empresário e ter dividendos. Tá? A princípio, essa é a minha leitura. É diferente de você ter um contra-cheque que você está trabalhando, sei lá, para o governo, né? É diferente de você ter uma empresa a qual tem funcionários e você recebe dividendos. É bem diferente. Estou falando aqui sem aconselhamento jurídico, dando a minha, querendo ou não, eu sou mestre em Direito Internacional e eu acredito que esse é um caminho, tá? A Adriana aqui
É da polícia. Já estou vendo uma oportunidade de trabalho aí, investigar imigrantes. Tem de monte de gente. E falo sempre que tem. Deve ter gente infiltrada aqui, todo lugar tem, né? É, inocente de quem acha que não. Ah, inclusive, estão vendendo a ideia de quem já está aqui vai ficar na regra anterior. Falem com advogados, meus queridos. Eu acho que assim é empurrar um pouco o problema com a barriga. Não faz sentido, principalmente nós temos, para quem chegou aqui agora, que é o de paraquedas, nós temos faculdades inúmeras, maioria exclusiva, que te dão a permissão de trabalho através do programas do governo, que é o CPT ou o PT. Você vai poder trabalhar legalmente, né? Por que que você ficaria num curso que você não pode? Inclusive porque se você visa algo no futuro, como disse o doutor André, não faz sentido, tá bom? Para mim a imigração foi muito clara. Onde encontro informações dessa lei, a nomenclatura? Nós vamos deixar o link para vocês, tá bom? Comentem a hora que eu vou deixar salvo essa live e, e eu vou deixar no post, tá? Oi, Ale, extremamente satisfeito e feliz em fazer parte dessa live. Obrigada, Alisson. Você deve ser meu aluno, já. Quem for meu aluno e quiser deixar um comentário aí se gosta da minha assessoria, se não gosta, tudo bem, pode deixar. Ale, dá uma pincelada no foco da live para quem chegou atrasado. Pois é, Nando, o foco da live era falar sobre a lei que vai mudar, tá? Com relação ao status, né? A duração do status, que hoje ela era informalmente, vamos dizer assim, indefinido, e hoje eles vão ter um status fixo. O tempo de status vai ser fixo, que é a duração do seu curso, tá bom? Por isso que a doutora André recomenda aí cursos mais longos, e eu também. E também falar sobre oportunidades de green card para estudantes de mestrado. O doutor André trouxe aí informações preciosíssimas, as quais eu vou deixar salvo. E vocês que são meus alunos vão ter a facilidade de marcar uma consulta com ele. Imagino que a agenda dele vai ficar uma loucura. Eu tenho, no momento, mais de 1.000 alunos, então vocês imaginem o que acontece. Embora dificulte para nós todos, eu compreendo. Ninguém quer receber em casa pessoas que não conhece. É, exatamente. Tarará, tarará, tarará. Parabéns, doutor André. Obrigada, obrigada, pessoal. Muito obrigada. Oi, foi ótimo vê-los aqui. Isabelle, Célia, pessoal que já é meu aluno, Johnny. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada por participar. Fico super feliz de ver aqui a Nina também. Obrigada por esclarecer. Eu tenho aqui alguns casos que eu prefiro responder no privado. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Samantha Cavalcante, lembro de você. Estou com o PT, vou renovar em maio. Será que tem algum problema na renovação? A princípio, não vejo. Tá, maio, né? Você diz renovar, o que é renovar? Aplicar para o STEM? O STEM é mais desafiador. Talvez você tenha aí um probleminha com a faculdade que você fez. Não recomendo fazer sozinha, tá? Nós tivemos um caso até da faculdade que você estuda, não vamos falar nome aqui, por favor. Acredito que eles não colaboraram e tiveram o OPT STEM negado. A gente tem alguns casos, não é um só, tá? Estudar em um estado e morar em outro vai dar problema? Não recomendo. De forma alguma. Acho extremamente. Me fala onde você mora. Não faz sentido. A não ser que não tenha nenhuma faculdade no seu estado, tá? Nenhuma faculdade que faça sentido. Senão é uma estratégia extremamente perigosa. Tenho visto várias RFS questionando isso e me parece pouco inteligente em termos de. Vou dar um exemplo: você mora em Orlando e vai estudar em Los Angeles, né? Tem que. Como é que você vai explicar isso? E vamos pensar o seguinte, por exemplo, um voo para Los Angeles, gente, dependendo, né, os voos até mais baratos, pode demorar 8 horas, o dia inteiro. Você vai ter que um dia para ir, outro dia para voltar. Aí tem 2 dias, 3 dias, dependendo da faculdade que você tem que estar no curso. É uma semana que você perde. Vocês não sabem fazer conta, não? Coloque isso na balança. Inclusive, eu tinha uma ótima faculdade, tenho em Los Angeles, que eu estou trazendo para Tampa, tá? Entre Tampa, não, nem Tampa, é entre Tampa, a gente já tem até campus entre Tampa e Orlando, porque para atender esses clientes da Flórida mesmo, né? Está aguardando aí essa autorização. Ali, para sair de inglês e para outro mestrado e depois para outro, gente, pensa primeiro no primeiro.
primeiro mestrado que vocês vão fazer vai ter pelo menos aí 2 anos, mais de 1 a 3 anos de OPT, né? É legal pensar em planejamento estratégico, mas tô falando de 5 anos aí de uma tranquilidade, tá? Eu acredito que a gente, para correr uma maratona, tem que dar um primeiro passo. E depois, como eu já disse, você pode, não sei se vai ser possível, né? Hoje você pode fazer outro mestrado, depois você pode ir para um doutorado. Eu estou batalhando já, ó, vamos dar o spoiler da live para eu terminar. Logo que eu vi isso, vocês sabem que eu tenho uma grande entrada com faculdades, devido ao meu alto número de estudantes. Eu não lido só com estudantes brasileiros. A gente tem uma parte da empresa que tem muito estudante de outras nacionalidades, então o nosso volume ele é realmente expressivo. Então já passei o dia inteiro em lives, em reuniões com faculdades, conversando sobre me trazerem mais opções de bacharelados, tá? Opções mais acessíveis que o brasileiro vai precisar, né? Opções de doutorado, porque eu já estou prevendo aí um shake nesse mercado que não vai ser brincadeira, tá? Eu acho que vocês têm que acordar e mudar o quanto antes, tá? Não deixar para a última hora, tá bom? Uh, Vivi Brisk, você já é minha estudante, tá? Eu falo para você conversar aqui com a equipe. Quando chegar na época de pedir ou pedir, no caso de um mestrado, vai precisar pedir para imigração? Hoje já precisa. O OPT ele não é automático, tá? Você já precisa entrar com o processo na imigração. Eu recomendo sempre entrar 90 dias antes de você se graduar. Fale com a gente que a gente faz esse processo para você. Já teve gente aí que preencheu errado e teve o OPT negado, aí tem que sair correndo, achar outro mestrado, e não necessariamente, não sei como vai ser isso de acordo com a nova lei. Na sua opinião, fazer MBA, depois mestrado STEM, se der, doutorado STEM é um plano de carreira? Sem dúvida. Aliás, apesar de, além de ser um plano de carreira maravilhoso em termos acadêmicos, acho extremamente inteligente. Porque, assim, claro que o pleito imigratório não é meu foco, né? Quando eu falo que você pode voltar para o Brasil com uma bagagem, tá? Eu mesma, eu já fiz, gente, eu tenho 3 mestrados. E eu acho maravilhoso. Eu faço hoje por opção. Não é por visto nem nada, tá? Eu amo. Acho extremamente louvável. Eu não vou parar de estudar nunca, por exemplo. Já tenho 50 anos e daqui a pouco já fiz um doutorado. Ixi, eu nem. Já, tem gente que acha que eu até minto de tanto que eu estudo, porque é verdade. Tem coisa que eu fiz que nem no meu LinkedIn tá, porque já foi. Nem foco muito nisso, mas eu continuarei estudando até enquanto eu respirar. Essa é a meu lema. Então, eu sou suspeita para falar. Se a pessoa está com F1 estudando mestrado, depois entrou com EB2 e o EB2 tem andamento, se a empresa que ele está trabalhando quiser entrar com EB3, tudo bem? Ah, essa é uma pergunta para fazer para o doutor André, mas acho uma ótima estratégia, tá? Pode fazer os dois, com certeza. Acho ótima estratégia, mas não dou aconselhamento jurídico, então, doutor André te aguarda. Alessandra, na sua visão, é possível acelerar agora com os processos, mesmo faltando tão pouco tempo? Óbvio que é. Eu tenho, por exemplo, faculdade em Miami, que é minha, exclusiva, a gente consegue 20 muito rápido. Só que lembre-se que eu dependo de vocês. Não adianta querer acelerar a nossa parte e não entregar documento, né? Vocês sabem como que é, gente. Eu sou, como dizem aí os meus queridinhos, eu sou braba, né? Então, a minha equipe vai estar ali à sua disposição. Mas existe um prazo natural das coisas, né? Então, vocês é que têm que acelerar. A minha pressa é matricular todo mundo, tá? Não tem essa de eu não querer matricular. Por exemplo, eu apliquei com vocês em junho, estudo inglês atualmente, apliquei para o Cyber, mas não consegui pegar a faculdade para o Fall. Tem que agilizar isso daí, tá? Eu sugiro que tudo que vocês puderem agilizar agora para pegar uma estratégia acadêmica mais longa, é o que vocês têm que fazer, tá? Porque por enquanto não tem que passar por mais, tem que pagar taxa. A hora que tiver que passar pela imigração para pedir uma extensão, gente, o fardo vai ser bem maior. Vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar taxa, vai ter ainda que abrir, né, o baú e vai poder ser aprovado ou não. Doutora, meu marido te enviou uma proposta de parceria, ansiosa para dar certo. Poxa, que legal! Ai, gente, olha, hoje minhas redes sociais, graças a Deus, estou comemorando 200 mil seguidores, né? Às vezes, demora um pouquinho para chegar em mim, porque eu tenho assessoria, né? São 4 pessoas que hoje respondem meu WhatsApp, além de
um chat, né? Um robô que faz você cair no WhatsApp. Então, às vezes não chega em mim assim, mas com certeza a equipe de marketing vai filtrar e óbvio que estou sempre aberta a essa parceria, tá? Mas um pouquinho de tenha um pouquinho assim de paciência, porque nem sempre eu não sou eu que respondo meu Instagram, tá? Ale, vou para aula. Oi, José Bonifácio, esse é meu aluno querido. Eu sempre gosto dele, ele está sempre em todas as aulas. Pessoal, para quem não sabe, nós temos uma plataforma que hoje dá 15 aulas de inglês diária, 15 horas de aula, né? Em torno de 11 horas de aula diária ao vivo. Quem que dá isso? Né? Até os sábados, das 8 às 10 da noite. Então, inclusive, meus aluninhos podem ir lá para aula de inglês, para aula de espanhol, tá? Hoje nossa plataforma ela tá incrível. Hoje teve aulas com advogado, especialista, é muita coisa, tá? Quando chegar na época de pedir o PT, já falei, tarará, tarará. Acho que eu respondi todo mundo. Contato para agendar com um advogado. Onde estão vocês, universitários? Fernando, live excelente. Partiu para aula de inglês. A Fernanda é minha aluna. Pessoal, o pessoal ama as nossas aulas de inglês. Nós temos hoje 4 professores, coordenador, que dão aulas voltadas para a área acadêmica, para você passar no Duolingo, aulas de espanhol, que nos Estados Unidos é muito importante. Então, é isso aí. Esses são bons alunos. Em vez de ficar aqui me ouvindo, vão para a aula. Se a pessoa está com F1 e o F2, poderá fazer high school completo? Enfim, high school é mais para juniors, né? Assim, não sei como é que você. Eu não entendi direito. Melhor estudei. Estou com dificuldade em arrumar sponsor. Há outras possibilidades? Mas você tocou num pontinho aí que eu acho bem. é, assim, como que eu posso dizer? Sensível, né? Tem muita gente que me pede, falam sobre financiamento estudantil, nessas empresas que mostram um extrato para mesmas pessoas, né? Tomar muito cuidado com isso, porque isso é pego, né? E pode ser considerado até uma fraude, dependendo de como é feito. Eu teria milhões de reticências nesse sentido, tanto é que muitas empresas já me procuraram para trabalhar com financiamento estudantil com juros altíssimos. Eu acredito que o estudante tenha que buscar suas próprias reservas, né, para isso, para que lá na frente isso pode dar um problema. Então tome muito cuidado. Hoje eu não me sinto confortável e eu sou pioneira nesse produto, eu não me sinto confortável em indicar esse caminho. Já vi alguns problemas. Eu já vi uma faculdade minha recusar. Foi um cliente que veio de outra assessoria, tá? Deu problema lá e ele tinha ido nessa história do financiamento estudantil. A própria faculdade barrou. A live travou, tá normal para vocês? Acho que tá normal para todo mundo. Pessoal do céu, 1 minuto e 20 de live. Eu demoro, mas quando vem aqui vocês, como dizia meu avô, tiram meu couro, né? Ale, tua assessoria foi impecável no meu caso. Marina, que delícia ver esta frase. Que legal, Marina. Adoro conhecer meus aluninhos. Gente, é muita gente, né? Tinha saudade do tempo que eu conhecia todo mundo. Ó, o Alisson, amo a ler. Alisson, tá puxando saco mesmo, hein? Tô brincando. Quem é meu aluno sabe, a gente brinca pra caramba, né? Eu tenho o meu jeitão, mas no fundo eu sou uma mãezona da galera. Thaís e Catarina, que saudade de você. Aquela época que eu conhecia cada aluninho. A Thaís é uma queridona, já foi minha mentorada. Live top, mal vejo a hora de começar o mestrado. Sensacional. Elisângela, assessoria nota 10, que linda, também é minha mentorada. A Claudineia Matias, estou amando sua assessoria, estou fazendo a diferença na nossa vida. Gratidão, universo! Bom dia para você também que mora onde a maioria sonha e tira férias. Quem conhece essa frase? Quem conhece essa frase é meu seguidor. Obrigada, viu, Claudineia? Que fofa. Obrigada, gente. Vocês são os amores. As faculdades visam nessa nova regra podem alterar o processo de aceitação, agilizando o processo? As nossas já agilizam, meu filho. Desculpa falar assim, mas a gente tem praticamente. A gente senta na mesa do presidente, entendeu? Deu um problema, como é que diz? Vem com a mãe que a mãe resolve. Então, você me trazer seus documentos e deixa que eu faço minha parte, tá? Mas não deixa para a última hora. Tem aqueles brasileiros que entram amanhã vai vencer meu I-20.
Me ajuda? Aí ainda fala que a assessoria que não trabalhou. Aqui todo mundo trabalha quase que 24/7, não é brincadeira não. É no chicote aqui. E quem trabalha comigo ama o que faz, viu? A Vivi Brisque, assessoria nota 1000. Vivi teve o visto aprovado. Vivi, que delícia. Quero te conhecer pessoalmente. Olha só. Link do DHS. Ai, não conheço aqui não. Ah, sim, 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 doutora Simone. A link do Federal Register. Essa trabalha conosco, é confiável. Obrigada, Simone. Doutora Simone é incrível. Eu estava no avião e acabei de chegar do Rio. Vai ficar gravado a live? Vai sim, Davi, meu aluno. Tive meu change aprovado, Alisson. É verdade. Farei 4 semanas de inglês entrando no mestrado. Recomendo a lei e sua equipe de olhos fechados. Sensacional! Mais um aprovado. É chuva de aprovado. Enquanto a maioria chora, aqui a gente só comemora, né? Fala a verdade, se vocês são meus mentorados, vocês não estão assim felizes. Felizes e seguros, o que é mais importante. O Douglas, olha, tá muito legal, muito feliz com a sua assessoria. Já completei o programa só aguardando a data da universidade. Que legal, Douglas. A Mariana Carvalho, advogada, minha colega, assessoria indispensável para um progresso pessoal e profissional. Obrigada, Mari. Tamo junto, hein? Chegar aqui em breve. Thaisa tá sempre por aqui, fiel escudeira. Thaís, saudade de ver você nas minhas aulas, viu? Você tem que voltar. Como faço para obter o visto? Marca uma reunião aqui com a gente. Quem quer marcar reunião, entra no direct, tá? Marca com a minha equipe. Hoje tem uma equipe grande que atende. Você vai ser atendido. Já informo que todo mundo que é da minha empresa tem atrás a nossa foto. Vai mandar uma proposta comercial por escrito, tá? Nós somos bem sérios nesse tipo de coisa. Já vi, gente, acredite ou não, uma pessoa por aí falando que trabalhava comigo e nem era mentira. Super Jack de Petit tá na área. Nós temos assessoria de carreira, né? A Jaque de Petit ó, é uma é, startup de career e job placement que ensina como as empresas americanas acharem o teu currículo. Está dentro da nossa assessoria e não tem custo adicional, tá? Nenhuma assessoria tem tudo que a gente tem. Quem aí conhece, me diz se eu tô mentindo. Sim, sim, moro na Flórida. Amanda, papapá, papapá, abraços pro Adam. Gente, tem gente que chama meu marido de Adam. Só quem é da mentoria que a gente brinca sabe do que estão falando. Obrigada, Fernando. Maria Helena Calhei, cliente queridíssima, amo a Maria Helena. A gente tem várias histórias junto. Ela já foi lá no Paulo Paternes comigo. Quem mais que tá por aqui? Gente, é muita gente. Vamos terminar? Olha o Rafa, melhor. Gente, eu tô vendo aluno aqui que infelizmente eu nunca, né, conversei. Por isso que vou fazer mais live no Instagram. Melhor assessoria que já existe, já pesquisei muito, inclusive consultoria com advogados licenciados sobre Green Card. Graças à orientação da equipe dela, desisti de queimar meu visto estendendo permanência. Ai, meu Deus, os advogados às vezes ficam bravos, né? Os bons, eles nos indicam, falem aí. Tem muito advogado que nos indica. Eles entendem que nós não somos concorrentes, né? Nós somos o caminho. Aliás, a maioria dos advogados entendem que o visto de estudante é o melhor pathway, né? Quando chegar na época de pedir o OPT, no caso do mestrado, vai precisar pedir para imigração? Já precisa, Rômulo, tá? E aí você fala com a gente que a gente faz esse processo. Estou esperando a faculdade, que legal, Jaques. Tarará, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Cheguei no fim, estava trabalhando. Espero que legalmente. Eu falo que vocês não podem produzir prova contra si mesmo. Aliás, se eu estiver fazendo mestrado profissional e fazendo CPT, posso aplicar no ProEB 2? Óbvio que pode. Mas, por favor, converse com o advogado. Eu não dou aconselhamento jurídico, tá? Aliás, é o que a maioria faz. Cheguei agora, vai ficar salva. Yes! O Brasil tá ruim demais para morar. Sério? Novidade. Gente, eu sou sarcástica. Alessandra, sou seu aluno e estou prestes a dar entrada no STEM. A regra já tem visto com autorização de trabalho? Tem alguma autorização? Não, nenhuma. Tá? Vocês estão super bem. Paulo Dalben, meu aluno. Alessandra, qual a sua opinião para ter visto para idiomas, fazer a transição? Olha, eu não quero que nenhuma escola de inglês fique brava comigo, mas as pessoas que chegam a mim
Ai, meu Deus, gente, não quero criar caso aqui, mas quem chega a mim normalmente de visto de inglês tá tendo uma negativa muito alta, tá? Ok, I'm sorry to tell you. Por isso que na minha plataforma eu hoje faço vocês passarem no teste de proficiência enquanto ainda estão no Brasil, porque esse é o intuito, né? Blá, blá, blá. Você é natural do Brasil. Se eu sou tão natural, não sei, brincadeira, sim, eu sou brasileira. Às vezes até esqueço disso, né? Eu adoro um pastel. Caldo de cana, não. Sou brasileira, sim. Mas meu coração, ó, aqui eu me encontrei. Meu coração é americano, I'm sorry. É porque o Brasil, gente, não vou usar essa live para falar do Brasil, não. Tem muitos problemas. Poderia ser bom, mas não, infelizmente não é o caso. Alessandra, só em janeiro, graduação Cybersecurity. Gente, vamos continuar nesse, nesse papo lá dentro da plataforma, que eu vou deixar gravado aqui, é muita gente. Alessandra, estou com prazo para o mestrado curto. Rush fee, conversa com a equipe, tem faculdades que dá tempo sim, depende mais de você do que da gente, tá? O que eu posso, gente, sabe como que é o final do meu dia? Aliás, agora eu vou desligar aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar, tá? Meu Jesus, é muita pergunta, não vai dar conta não. Como diz os mineiros, dou conta não. Gente, agora eu termino aqui meu dia, eu pego o telefone e falo com os meus partners, tá? Eu falo com high level de faculdade, com o presidente, eu falo, ó, esse caso aqui tá grave, vamos agilizar. É assim que eu trabalho. Amanhã cedo sempre tenho reuniões matinais com staff de faculdade. Então, assim, tudo que vocês precisarem, vocês têm que sinalizar a minha equipe e eles mesmos me sinalizam, tá? Não preocupem com isso. Vim com visto de turista, troquei status para estudante. Já estou com o terceiro semestre de inglês. Consigo entrar com uma faculdade? Com certeza. Com work permit, sim. Work authorization é o termo técnico, tá bom? Vivi Brisk, super verdade. Nenhuma assessoria entrega todas as informações, aula, etc. Pessoal, hoje a gente tem uma plataforma que eu sou tão orgulhosa. São praticamente 15 horas aula ao vivo, diariamente, até os sábados. Então, assim, a maioria não aproveita o conteúdo. O Davi, muito grato, doutora Alê, por toda a assessoria. Você é demais mesmo, sempre seguindo suas recomendações. Muita bênção. Obrigada, Davi. Fica com Deus. Aluno bem queridão. Visto por parentesco vai dar ruim? Ah, isso eu não sei. Tem que falar com o doutor André. Eu não lido com família, eu gosto de estudar, eu gosto de estudante. Corrupção não deixa o Brasil melhorar. É verdade. Triste, né? A assessoria é tão boa que já planejo contratar para o próximo mestrado, mesmo sem iniciar, o que já estou sendo assessorado. Dica, contratem ela. Ah, Rafa, que fofo. Ó, gente, a maioria eu não conheço aqui, não foi combinado não, viu? Eu adoro ficar lendo aqui. Tá bom. Eu gosto tanto do que eu faço que tá aqui, ó, meu marido me esperando para jantar, meu filho. Eles entendem que a mamãe ama o que faz. Pessoal, foi um grande prazer. Gratidão, universo, para quem ficou até agora. Se vocês conhecem alguém que esteja nos Estados Unidos, a hora é de agir, ok? Oi, Antônio Wilson, mais um aluninho. Se eu recomendo o Dr. André para visto de parentesco, com certeza. Vocês vão entrar em contato através do nosso e-mail para marcar reunião com ele, porque a gente filtra para ele ter certeza que é meu aluno, para ser gratuita a consulta, tá? Eu vou deixar aí num pin e batemos mais de 1 hora e meia de live. Vocês têm dó de mim, não, gente? Estou acordada desde as 4h30 da manhã. É bom dia com muita alegria, viu? Gratidão para você também que mora onde a maioria sonha em tirar férias e férias que é bom, mas eu não posso reclamar, né, gente? Um dia eu falei que eu trabalhava muito, aí o Paulo Paterno falou: Olha, a gente vê seus stories, eu aproveito pra caramba também, eu amo essa Flórida. Vistos no Brasil muito negados, temos muito mais aprovados. Tem faculdade com CPT em Orlando? Com certeza. É minha. Chique, né? Sou chique, gente. Claro que tem. Tem, é minha exclusivaça. Melhor preço do mercado. É totalmente maravilhosa. Pessoal, foi um grande prazer, mas eu preciso sair. Prometo que farei mais. Foi um grande prazer conhecer vocês. Muito obrigado por todos os testemunhos. Vou deixar a sala, vocês continuem comentando. Prometo que vou ler, tá bom? E casos mais específicos, lembre-se que eu prefiro que vocês conversem na assessoria, tá bom? Cuidado com o que vocês falam, né? Hoje em dia tudo é muito monitorado. Não gosto que vocês deem
informações pessoais na rede, tá bom? Quem avisa, amigo tá bom, gente? Foi um grande prazer. Vou terminar aqui, vou deixar salvo. Não esqueçam de deixar lá um recadinho. Se gostaram da live, deixa um like, compartilhem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Gratidão, universo. Vejo vocês na próxima.